Tá. Tá corrido, mas nós vamos dar jeito, né? Vamos dar jeito. Eu vou te mandar mensagem. Tá, querida. Semana ainda eu te mando. Tá, joia, Laura. Fica com Deus. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite, boa aula. Tá bom. Tchau, boa noite. Ei, meu povo. Bom dia. Boa noite, gente. Eu tô com um bom dia na cara. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Animados? Quarta-feira? E aí, trabalho? Bem, aqui só que eu acho que a casa aqui do lado vai cair, pelo som que tá fazendo de telha caindo. Ué, o que foi, Guilherme? O que tá rolando? Uns sons aqui de coisa caindo com o vento. É mesmo? Mas vento? É vento forte, tá aqui do lado. Bom, isso é chuva para nós, né, gente? Uai, Deus guarde essa casa aí. É chuva para nós, Guilherme, porque tá calor. Agora deu uma refrescada boa, gente, que delícia. Deixa eu ligar essa luz aqui para não ficar tão escuro aqui, para vocês não me verem o rosto, né? Senão eu fico pensando em testemunho. Uai, Guilherme, passa a saber se tá tudo bem lá depois, né? E aí, meu povo, deixa eu ver quem tá aí comigo. Laurinha Martins. Oi, Laura. Peraí, Laura Costa, Laura Martins, Amanda, Carol, ei, Fernanda, o Gui sempre aqui conosco, Bela, Simone. Gente, hoje tem pouca gente. Cadê o povo? Será que o pessoal deu uma desanimada, gente? Vocês estão achando que o pessoal tá... Vocês estão desanimados? Como é que tá aí? Como é que tá o... Não, eu tô cansada, mas não desanimada. Ah, isso mesmo. Você trabalha todo, Fê? Ah, sim, todo dia, só no sábado que não. Eita! Quem mais aí está trabalhando o dia todo, gente? Nossa! Chega nesse horário, a gente está morto. Hoje, eu dormi um pouco à tarde, eu tenho um sono da morte, né? Chega nesse, assim, eu termino de almoçar, hoje eu cheguei em casa, cheguei a casa, certinho, falar certinho, cheguei umas quase 2 horas, né? Almocei, e aí aquele sono, aquele bate, aquela moleira, aí eu dei uma dormidinha, acordei para poder trabalhar e fazer um monte de coisa. Hoje eu estou agarradaça, mas nós vamos continuar. Inclusive, hoje o Rafa não vem. Rafa está doente, não sei se a Laura falou com vocês, né? E aí, o que aconteceu? A Nath me avisou, era o finalzinho do dia, eu tinha combinado com a minha coordenadora de, por volta assim, de 9 horas, dar um help para um processo que a gente vai apresentar amanhã. Então, eu vou fazer assim, ó, vou prolongar um pouquinho, né, se vocês estiverem afim, a gente dá uma prolongada, eu termino a correção das questões que vocês tiveram dúvida, e aí libero vocês, tá? E eu vou... Rafa ou Thiago? É o Thiago, desculpa. O Thiago o Rafael é só sexta-feira. Desculpa, é o Thiago. Eu falei Rafa, desculpa. Obrigada, Guilherme. É o Thiago, nosso rei, the king. Então, é o Thiago. Ele tá passando mal, gente. Aí eu não sei o que rolou, sabe? E, tadinho. Aí a gente vai... Aí a Nath pediu, só que como eu tinha compromisso, mas eu vou ficando aqui o quanto eu puder, tá? A gente vai até um pouquinho mais e vocês, depois eu libero para vocês poderem ir para casa. Já estão em casa, né? Então, gente, vamos prosseguir na nossa... Como é que vocês conseguiram fazer? Conseguiu, Guilherme, bater o gabarito para ver? Você teve condição de dar uma corrigida? Eu só tô com o meu antigo, eu não peguei de novo, né? Não, mas já tá bom, porque eu consegui, pelo menos, responder a maior parte, não consegui fazer tudo. Legal. Selecionou questões aí que você não entendeu, ou questões que você errou e gostaria de dar uma olhada? Eu queria hoje trabalhar objetivamente nessas dúvidas. Belinha, cadê a Amanda, Carol? Thalita não tá aí, né? Hoje tem pouca gente, 8 pessoas só. Estamos querendo animar vocês, porque eu sei que... Pegar ele aqui. Pega aí. Pegar ele aqui. Tá, pega aí. Quem mais, gente? Fê, Laurinha, Mas Carol. eu acho que não, eu achei até tranquilo, mas eu tranquilo? Tive alguma dúvida? Deixa eu estar olhando. Você tá bem, tipo assim, você tá bem firme, né, no estudo, tô vendo que você tá bem tranquilo, isso é muito bom. Eu estudo ainda, né, eu tô na escola ainda. Sim, então para você, tá tudo mais fresquinho, né, Guilherme, tá muito bom. Fora a juventude, hoje, saudade dos tempos da juventude, hein, Fernanda? É nós, hein? Esse povo jovem, hoje a gente é outra geração, hoje eu, por exemplo, eu falo que eu não tô valendo nada, né, já não vale nada. Se eu tivesse tido um pouco mais de juízo, né, e tivesse continuado, difícil, mas eu ia aguentar. Mas hoje em dia eu sei o que eu quero, é uma coisa mais certa. Isso é uma vantagem da nossa vida. A gente vai com muito mais afim. Agora aqui, Fê,
as coisas para mim também não aconteceram cedo, né? Eu fui entrar na faculdade, eu tinha 25 anos. Eu não tive a oportunidade de entrar antes, porque assim, acho que já contei para vocês um pouquinho da minha história, eu não tinha dinheiro mesmo, gente. Cheguei para cá com R$ 250 na bolsa, o único dinheiro que eu tinha para sobreviver durante o tempo. Na época, era como se fossem, assim, R$ 1.000, né? Fui morar com a minha tia, não tinha realmente cursinho. Eu fui fazer curso popular uns 5 anos depois, uns 3 anos depois, que foi um pouquinho antes, uns 3 anos depois eu fui fazer um curso popular, que eu não pagava, porque eu consegui uma bolsa, mas mesmo assim, estudar era muito difícil para mim, trabalhava o dia todo. Eu fiz boa parte da minha... Aí fiz, né? Tentei 3 anos o FMG, porque eu não tinha opção. Na época não tinha essas coisas de crédito educativo fácil, era tudo mais difícil. E aí, eu não tinha opção, ou era o FMG, ou era o FMG, ou não fazia faculdade. E aí foram 3 anos tentando, na terceira tentativa, eu fiquei como primeira excedente nas letras, e aí uma semana depois da chamada, me chamaram, foi uma emoção, foi um negócio, chorei, gente, quando eu entrei lá no campus. Nossa, eu chorei demais. E daí, eu fiz meu curso noturno, trabalhava o dia todo, até 7 horas da noite, eu trabalhava até 6h30, eu chegava na faculdade sempre um pouco atrasada, tipo 7h30, né, os professores já sabiam, eu avisei, né, porque eu realmente trabalhava longe, e essa foi minha vida. Eu só fui ter direito de tomar um banho antes da aula à noite, quando eu perdi o emprego, 6 meses antes de eu formar, e foi ótimo, porque eu já estava realmente querendo sair, e aí eu já queria dar aula, né? Eu não tive a oportunidade de dar aula durante a formação, e foi tudo diferente. Mas eis-me aqui, e a gente consegue, né? E, de fato, hoje, Fernanda, eu, por exemplo, fiz mestrado muito tempo depois, né? Agora eu estou indo para o doutorado com 44 anos, e, gente, não tem idade, conhecimento não ocupa, sabe? Não ocupa espaço. E quanto mais vocês estudam, mais experientes ficam, e cada nova edição é uma experiência, a hora certa vai chegar, né? Para os novinhos, é a hora, para os que não estão tão jovens, é a hora. Basta a gente colocar como meta, né? E superar as dificuldades que sempre aparecem. É isso mesmo. Vamos continuar, então, no nosso propósito de correção do simulado, aproveitando, claro, também para aprender um pouquinho mais sobre textos, sobre as questões do Enem. Nosso intuito é sempre fazer de modo mais prático, para vocês ficarem cada vez mais confortáveis diante das questões do Enem. Vale lembrar que qualquer palavra diferente que vocês se depararem com, pergunta aqui, olha o dicionário, dá uma olhada aqui na gente. Quer dar uma dica para vocês também hoje? Me lembrem de pesquisa de temas, né? De atualidades, vocês precisam, né, também ler um pouco de jornal, se atualizar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Hoje, a gente tem uma ferramenta que chama-se UOL Educação. Não sei se vocês já viram o site da UOL. Na UOL, eles têm uma seção só do Enem, que é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu entrei certinho. Eles têm uma seção só de educação, e essa seção de educação da UOL é muito legal para pesquisa de atualidades, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui entrando na parte de notícias. UOL, Educação UOL. Deixa eu pôr o link para vocês. Então, tipo assim, deu uma folguinha, vai, sei lá, vai almoçar, vai fazer alguma coisa, dá uma navegada por aqui, sabe? Para poder pesquisar temas, para estudar um pouco sobre a atualidade. Eles fazem um resumão, sabe? Sobre o que está rolando hoje no Brasil e no mundo. Eu acho super interessante. Além de temas para escrita de redação, também estou sentindo falta de vocês me mandarem redação, agora está todo mundo bem atendido, né? Nosso time de corretores vai ser incrementado, a gente conseguiu mais pessoas para ajudar. Então, assim, muita gente querendo, né, participar do projeto. Está sendo ótimo, né? Porque quanto mais gente para nos ajudar, melhor. Então, esse site, vocês podem navegar por disciplinas, deixa eu divulgar aqui para vocês. Vocês podem entrar por disciplina. Cadê o UOL Educação? Peraí. Share. Ai, perdi, cadê o site? Aqui, ó. Ih, gente, peraí. Sumiu o... Achei. Então, aqui, ó, vocês podem navegar, né, por temas, suponhamos que vocês serão o banco de redação, tá vendo? Dicionários, Enem, pesquisa escolar, tá vendo? Você pode vir aqui, ó, pegar o Enem, a seção do Enem tem todas as notícias sobre o Enem, tá vendo? Pesquisa,
vocês precisarem aqui de português, tirar dúvidas. Esse site é muito interessante, sabe? Navegar por disciplinas, vocês podem pegar todas as disciplinas aqui, tá vendo? Por exemplo, português, redação. Em redação, eles têm um campo muito interessante, que é o banco. No banco de redação, vocês podem ver temas atuais, né? Olha só, redações corrigidas, também é interessante para vocês verem os textos, as temáticas mais recentes. Então, muito interessante. Eu gosto muito de uma sessão em que eles fazem resumos de temas, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, atualidades, olha, cadê a parte de atualidades? Aqui, ó, atualidades, auxílio emergencial, ó, coronavírus, o que é a curva exponencial de uma pandemia? Então, as temáticas são várias, tá? Então, muito interessante. Olha aqui, 3 poderes, manifestações pelo Congresso, entenda como é dividido o sistema político no Brasil. Então, são informações que vão alimentar o banco de conhecimento de vocês para fazer redação, também para fazer as provas objetivas, tá? Eu acho que é bem top aí para vocês consultarem. Deixei o link, não deixem de olhar, tá? Fê, quer falar, meu bem? Fê? Levantar a mãozinha? Alô? Não. Ah, então tá, porque eu achei que você tinha falado. Gente, por falar em mãos, olha aqui a questão, a gente parou na questão 30, não foi? Fizemos essa porque a gente já conhecia. Na questão 30, a gente tem uma questão de figuras de linguagem. Essa aqui, alguém teve dúvida? Alguém marcou diferente? Qual foi a resposta? A resposta é a letra A. E aqui nós temos uma figura de linguagem que nós chamamos de, quem lembra? Quando a gente pega a parte pelo todo, parecido com a metáfora, pega a parte pelo todo. Quando a gente usa, por exemplo, a marca pelo produto, Gillette, chiclete. Sabia que o chiclete é parte dessa figura de linguagem? Quem lembra o nome? Vamos ver se vocês estão lembrando aí. Começa com match. Não é metáfora. Metalinguagem. Não é essa. Não é essa. A metalinguagem é função, não é figura. Ah, sim. É uma figura. Metalinguagem? Hã? Met. Aí quase que eu falo. Metonímia. Ô, linda de Amanda, meu amor! Ai, que notícia linda! Muito obrigada por esse retorno, querida. Muito obrigada. Oh, meu Deus, fico feliz demais por você, viu? As notícias boas que eu estou recebendo aqui de Amanda. Que maravilha. Conta para todo mundo. Ela está com a média 960 na redação. Olha que lindeza. Parabéns, minha linda. Ai, Deus, eu amo essa mulher maravilhosa. Eu não, Amanda. Nossa, eu e a Bela, daqui a pouco a Bela tá comigo, essa doida de repertório. Amiga, minha filha, eu tô na autossabotagem, só que só. Você tá chegando perto, aí eu já começo a me autossabotar. Não estudo, não faço redação. Mas eu já conheço o processo. Já conheço. Essas meninas são incentivo para a gente, pra vocês verem que não, vocês conseguem. É só realmente colocar como foco e levar à frente, né? Parabéns, minha linda. Que alegria. Conta comigo, sempre, viu? Queridos, metonímia, tá? O Enem ainda lida com figuras de linguagem? Lida, tá? De modo direto, pode perguntar de uma forma direta, ou pode, claro, perguntar assim, né? De modo mais direto ou de modo, às vezes, implícito, porque lida com sentido conotativo e sentido denotativo, que é aquilo que a gente vinha falando anteriormente, que é essencial para a interpretação das charges, né? A gente precisa lidar com os valores, com os sentidos que estão sendo usados na frase. Então, para a gente perceber figuras de linguagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a frase e verificar que palavras ali estão sendo usadas fora do seu sentido normal ou num sentido diferente do usual, ou ainda, como é o caso da metonímia, se a gente observar, por exemplo, a ciência trabalha. A ciência é um ser humano, né? Se a gente pensar a ciência é uma área de conhecimento. Então, quando a gente põe a ciência trabalha duro, é um uso pouco, né, convencional. Quem trabalha são os homens por trás da ciência, são os cientistas. Então, por isso que é um uso metonímico. Então, na metonímia, a gente pega uma parte pelo todo, ou às vezes o contrário, o todo. Nesse caso, a ciência engloba os cientistas. Então, na verdade, quem trabalhou foram os cientistas e não a ciência, né? Então, a gente usa muito essa construção.
Aí, quando a gente diz assim, a economia está dando sinais de melhora, né? Mas está englobando uma série de ações por trás. Então, é muito comum esse tipo de uso. E aqui, o que a gente diz? Na fuga, olha o poema, traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga há tantas mãos. Na verdade, ela está fugindo das mãos? Só? Existem mãos que andam sozinhas? Não, né? Existem pessoas pedindo. Isso é uma crônica da Marina Colassante, muito legal, que ela passa na rua dizendo não. Chama-se Eu Faço Não com a Cabeça. É um personagem que ficou cético com relação às necessidades dos outros, então passa pela rua dizendo não para todo mundo, né? Então a pessoa mal chega, ela já fala não, não tem. Então a fuga de tantas mãos é as pessoas que pedem. Então por isso é metonímico, e aí metonímia acontece também na primeira. Na segunda, dormiu como pedra. O que está por trás aqui? Quando a gente faz dormir como pedra, qual é a figura de linguagem que está aqui? É parecido com a metáfora, só que ela é explícita, ela tem um elemento explícito aqui. Quando a gente fala assim, isso é como isso, o que eu estou fazendo? Uma comparação? É isso aí, Guilherme, ótimo. Comparação, exatamente. Essa comparação é uma figura de linguagem e a gente vai determiná-la a partir da presença explícita de um elemento comparativo. É a diferença da metáfora. Metáfora a gente diz, isso é isso. Então, quando eu falo, você é uma flor, Guilherme é uma montanha. Você não é uma montanha, mas tem uma característica da montanha, o fato de ser forte, robusto, que você compartilha. Então, a gente usa metáfora para fazer essa comparação, né? A gente chama de comparação implícita, tá? Então, é isso aí, comparação. E a gente moveu montanhas para conseguir o que queria. Qual que é a figura de linguagem por trás? Nossa, ele moveu uma montanha. A hipérbole é a figura também? Oi? Hipérbole. Isso, muito bem. Hipérbole é um exagero. Chorei rios, chorei litros, né? Nossa, você demorou um século. Quando a gente exagera na linguagem, quando a gente coloca algo cujo efeito é muito maior do que o possível, a gente está fazendo hipérbole. Muito bem. E aqui, pobre menina rica. Pobre, rica. Quando a gente trabalha com os antônimos, com os opostos. Antítese. Isso, muito bem. Opa, estou orgulhosa. Antítese, muito bem, Belinha. Se a gente vir, como é que a gente determina a antítese? Presença de elementos opostos na frase, tá bom? Às vezes, a antítese, ela pode ser, a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, a antítese, ela pode ser subentendida também, quando ideias se opõem, mas aí eu até vou mais para o paradoxo, né, que seria uma oposição de ideias. A gente fala hoje muito do paradoxo da tecnologia, aquilo que nos une, nos separa. Nós estamos aqui unidos por uma tela, mas separados fisicamente, né? Então, tem um paradoxo da tecnologia. Muito interessante. Inclusive, vocês podem usar essa reflexão para fazer um texto sobre relações do mundo líquido, né? No mundo atual, as pessoas estão cada vez mais isoladas, né? Fisicamente. Isso é uma tendência, né? Pode ser que a gente, no futuro... Depois tem um filme, eu vou lembrar o nome aqui, que eu assisti com o Bruce Willis, eles estão num futuro distópico, né? O que é o futuro distópico? É uma realidade que ela é como imaginada, é uma realidade totalmente diversa da que nós vivemos, um mundo em que as pessoas, por causa da criminalidade, elas não mais se expõem, não saem mais na rua, a violência, os vírus, o ar ficou tóxico, né? O futuro, infelizmente, que nos reserva se a gente não cuidar da natureza. Então, o que aconteceu? Eles criaram avatares, corpos, né? E que eles criam do jeito que eles querem, e o real deles, o ser humano mesmo, fica dentro de casa, deitado numa máquina, uma espécie de hibernação, e eles põem uma máquina e a mente deles viaja através desses corpos. É muito estranho, gente. E aí é uma realidade, né? Essa distopia não está muito longe. A gente está, de algum modo, trabalhando dentro de casa, comunicando com as pessoas de dentro de casa, né? Então, isso aí é o mundo distópico. Então,
aonde eu queria chegar, por que eu falei disso? Dessas antíteses, dessas oposições que estão presentes na palavra, o paradoxo, que são ideias que se opõem, né? Então, eu unir, afastando, então eu uno, a tecnologia une, afastando. Então, unir e afastar são ideias que se opõem, né? Então, o paradoxo, e aqui, a presença de elementos contrários, nós temos também a antítese. E você me enganou, sempre faltou com a verdade. Qual que é essa? Polly, você não é gorda, você é fofinha. Eufemismo. Ah, isso mesmo, eufemismo. Faltar com a verdade é o mesmo que? Mentir. Isso, o Pinóquio, ó. Né? Faltar com a verdade, bater as botas, que a gente falou, né, daquela vez para morrer. O eufemismo é, de fato, uma suavização. Quando a gente fala, assim, eu morro de rir dos eufemismos dos políticos, né? Vossa Excelência é um vagabundo. Vossa Excelência é um vagabundo, não dá nem para falar, né? Vossa Excelência, tentando ser eufemístico, mas nunca é. Vossa Excelência é um vagabundo, não combina, né? Vossa Excelência, aí ameniza com Vossa Excelência, mas está com vagabundo na sequência. O eufemismo, então, é suavizar, né, aquilo que poderia soar ofensivo, soar, né, agressivo. Como a gente está precisando de eufemismo nessa terra, né, gente? Mas o eufemismo pode soar falsidade, né, e a gente não quer isso também. Beleza, povo. Vamos para essa aqui, que é literalmente, né, perguntando aqui, olha, na questão 31, nos versos 4, lembrando que cada linha do poema é um verso, ok? Nos versos 4 e 11, é possível afirmar que em ambos os contextos usa a palavra onça, constitui uma... O pai era uma onça. O que nós temos aqui? Uma coisa é outra. Comparação? É a outra. Comparação, se eu tivesse o como, assim como, tal qual. Essa é a outra. A comparação aqui, ó, implícita. É a mais famosa das figuras de linguagem. Hoje eu estou cheia de dicas. O pai era uma onça. Vamos lá, vocês sabem. Ó, olha dessas aqui. Não é comparação. Ó, a dica aqui. Já deu resposta, na verdade. Poliana. Metáfora. Quando eu digo que algo é outra coisa, é metafórico. Então, o pai não é uma onça, né? É metafórico. Então, assim, talvez não precise nem pensar muito. Você fala assim, esse uso não é o convencional. Eu não posso dizer que uma pessoa é uma onça. Então, eu estou fazendo uma comparação. Então, o pai é como uma onça, né? Implicitamente. Se estivesse escrito assim, o pai é como, aí sim, seria comparação. Mas o pai é uma onça, a gente está usando metáfora, né? Metáfora específica. Agora, vamos lá. Se isso é metáfora, eu não precisaria nem pensar duas vezes para interpretar essa aqui. E essa é boa porque, olha para você ter, eu dei uma questão parecida com os meus alunos. Eles não sabiam o que é o tempo do onça. O que é o tempo do onça, gente? O que vocês sabem? Quando eu falo assim, nossa, isso é do tempo do onça. É o quê? Antigo? É tipo antigo? Isso, exatamente. Eu achava que o tempo do onça era no tempo do pai da pessoa que era bravo. Ah, boa! Porque o pai era uma onça. Oh, isso é muito legal. Sua observação foi muito inteligente, porque se você pensar, o pai era uma onça, e no tempo do onça, no tempo do pai, né? A gente faz uma associação imediata, mas essa expressão tempo do onça, ela é fixa, ela é uma expressão idiomática. Quando a gente fala tempo do onça, tem uma origem, deixa eu ver um dia, quer ver? Eu pesquisei a origem do tempo do onça, parece que tem um cara, deixa eu ver o que essa história aqui, do tempo do onça. A expressão, ó, surgiram algumas expressões que foram utilizadas por brasileiros. Vou falar de mais algumas, muito provavelmente não, ela começou no Rio de Janeiro, em 1725. Era muito brabo e encrenqueiro, né? Sobre Luiz Barria Monteiro. Ó, vocês já ouviram falar Luiz Barria Monteiro?
É o cara. Arrumou encrenca com todo mundo, desde os vereadores até os religiosos da cidade. Por causa disso, pegou o apelido de onça. E é por causa dele que a gente diz que é do tempo do onça, alguma coisa que aconteceu há muito tempo e não deixou saudade, incrível, né? Porque aí acrescenta mais essa camada de sentido. Então, o cara era o Luiz Varria Monteiro, né? Lá no Rio de Janeiro, e aí ele é 1725, né? Então, a gente utiliza esse no tempo do onça para fazer essa referência explícita a essa pessoa. Olha que interessante, né? A gente tem milhares de expressões idiomáticas na língua que levam para essa interpretação. Olha que legal. Então, aqui metáfora, tá? Essa aqui, gente, quem acertou essa aqui quer comentar? Quem acertou essa? Olha lá, melhoria de qualidade do ar em 50%. A partir da leitura do texto, é possível apontar como argumento que confirmaria a possibilidade de redução das despesas do SUS? Eu queria que vocês comentassem essa para ver como vocês estão interpretando, relacionando as informações. O que tem a ver melhoria da qualidade do ar em 50% com redução de despesas do SUS? Vamos lá, vamos exercitar a interpretação. Pode falar o que vier à cabeça de vocês e sem medo de errar. Lembra que a gente está aqui para aprender? E quanto mais vocês se expressarem, melhor para a gente poder organizar as coisas. E aí? Fala aí, Fê. Fala aí, Belinha. Agora sumiu, foi todo mundo, meu Deus. Caiu o Guilherme. Não, eu marquei essa melhoria do ar em 50% também, mas eu não me lembro da questão em si, não. Só me lembro que eu marquei isso. Não, tudo bem. A gente tem um texto, uma reportagem que fala sobre o uso da bicicleta como transporte em São Paulo, né? E nesse estudo, eles dizem que se a bicicleta fosse implementada, Bela, haveria uma economia em volta de 870 milhões. Olha isso. Segundo a pesquisa do Sebrap, apenas no sistema de saúde, o impacto seria 34 milhões, tá? Qualidade do ar melhorou 50% durante greve dos caminhoneiros. A minha pergunta nem é sobre a questão entre si, mas é sobre a relação entre melhoria da qualidade do ar em 50% e redução das despesas do SUS. Como que essa redução... Ah, sim, das internações, porque o ar melhorou. Eu me lembrei da questão agora. E aí os leitos, né, e tudo mais. Isso mesmo, muito bem. É o tipo de questão cuja interpretação ela está extrapolada, ou melhor, ela está além da frase. Você tem que relacionar a melhoria de qualidade do ar com melhoria da saúde, que, por consequência, traria menores números de internações e daí a economia do SUS. Está vendo que é um exercício de interpretação um pouco mais complexo, gente, que está além do texto, né? Além da letra? Muito bem, é isso mesmo, Bela. Meninas, acho que eu só estou com vocês agora. Ué, o que aconteceu, gente? O pessoal sumiu. Será que caíram? Uai. Pena que a gente não consegue chamar, né? A gente consegue chamar? Acho que eu não consigo, né? Bom, vou dar um toque lá no WhatsApp para ver se eles voltam. Que dó. Questão dessa aqui. E essa aqui. Do bebê. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou comer a minha papinha. Se inscreve no meu canal e deixa um like. Vocês têm filho? Quem tem filho aí? Já viu os meninos reproduzindo os vídeos do YouTube, gente? Dos YouTubers? Já viram? Como é que essa galerinha... Deixa eu só ver aqui. Prêmio. Aqui, tô chamando aqui no WhatsApp, tá? Só para convocar a galera. Então, essa aqui, ó, do bebê, qual é a crítica? Lembra que a charge, para quem tem dúvida sobre a leitura de charge, o que a gente observa? A charge sempre está relacionada a um tema atual, ok? A charge, ela se relaciona a uma notícia, a um fato, algo acontecido. Ao passo que o cartoon, que é uma outra forma, né, de texto visual, texto misto, ele trata de questões mais atemporais. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de
um fato, as crianças que estão entrando cada vez mais cedo no YouTube, né? Como é que vai falar? Essa situação de criança que fica tendo canal, ou às vezes os pais, né, que permitem que os filhos exponham os filhos na rede, isso é um fato que está muito recente, né? Agora a gente poderia falar, por exemplo, sobre a exploração infantil, né? Pais que estão ganhando dinheiro com os filhos. Então, isso já seria uma temática mais ampla, né? A exploração infantil em todos os aspectos, né? Aí um cartoon daria mais conta de fazer isso. Vamos ver, então, qualquer resposta? O que vocês colocaram? Quem lembra? Bela está com o seu... Abaixa só um pouquinho. Baixo. Isso aí, obrigada. Baixo. O que vocês colocaram? Tá dando para ver, gente? Eu acho que, se eu não coloquei a C, eu coloquei a D, mas eu acho que eu coloquei a C. Ok. Eu não me lembro direito. Mas eu acho que eu coloquei a C. Você acha que você marcou distrator? Eu acho que eu marquei a C. Não sei se foi essa ou se foi a D. Mas acho que foi a C mesmo. É a D. Porque, olha só, linguagem infantil utilizada pelos YouTubers em seus canais, na verdade, essa é uma criança. Se fosse um homem usando uma linguagem de criança, aí a B, a C seria certa. A B, existência de canais comandados por... voltaram. Beleza, chegou de novo, Guilherme. Obrigada, querido, por ter voltado. Aí a C, linguagem infantil utilizada pelos YouTubers em seus canais, novamente não é. Existência de canais comandados por viver na rede, poderia ser essa, mas a crítica é além. Presença cada vez mais precoce de crianças nas redes, né? Então, a gente está vendo cada vez mais jovens, inclusive, a minha preocupação, eu tenho uma sobrinha de 7 anos, a criança começou a falar igual o YouTuber. Marta, ela fala, tu vai não sei o quê. Eu falei, que é isso, Marta? Aí um dia eu sentadinha assistindo com ela um vídeo, a tal de Luluca. Então, eles estão reproduzindo a linguagem gestual, fora o apelo para o consumo, né, gente? O apelo excessivo para o consumo, e a criança exposta a isso, ela vai ter bastantes problemas, né? Porque quem está podendo comprar um pacote de slime R$100, né? Ela vive me pedindo, tia, manda slime para mim, R$100 uma caixa de slime que acaba em semana, né? Então, é muito dinheiro. Bom, antes eu tinha falado para vocês da antítese, né? Com relação à antítese ser, às vezes, subentendida. Aqui nós temos um exemplo interessante de antítese, em que o texto nos conduz a ela. Esse poema maravilhoso do Ferreira Goulart chama-se O Açúcar. Ele discute a escravidão, discute a exploração de mão de obra, e essa oposição entre a zona sul e o campo, entre a cidade e o campo, né? O eu lírico aí é um homem que está lá no seu apartamento em Copacabana, tomando o seu café, adoçando o seu café com branco açúcar, só que quem fez chegar esse açúcar à mesa dele tem uma vida muito diferente. Então, a gente já começa com essas oposições de contextos, né? Muito interessante esse poema. E aí, pergunta-se, a antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar, e aí, como eu disse a vocês, se antíteses são palavras opostas, eu preciso buscar os opostos de doçura, de brancura, né? Então, a gente tem que buscar os opostos de doçura e brancura. Qual é a nossa resposta? E aí? Qual dessas frases contém palavras opostas a doçura e brancura? Deixa eu ver meu chat aqui. Aham, muito bem, Bela. Isso mesmo. Verdade, Bela, tem que parar de fazer isso, autossabotagem. Sim, senhora. Ainda mais com o potencial que você tem. Resposta, letra. Quem mais se aventura? Qual dessas afirmativas tem a oposição entre doçura e branco? O antônimo de doçura é, olha lá, amarga, né? O oposto de branco, escuro. Interessante que aqui não é um oposto extremo, né? O branco poderia ser, né? A gente pensar o branco
O claro seria o oposto direto de escuro, mas aqui o branco, a alvura, a brancura, estão contemplando essas ideias opostas ao escuro, né? Ok? Então, aí branco e escuro, e doçura e amarga. Essa é a resposta. Então, a antítese está em palavras, tá bom? Cansaram? Querem pegar alguma específica daqui para frente? Porque eu queria ficar trabalhando com mais objetividade aqui, porque eu ainda quero trabalhar com vocês charges do Laerte. Lembra, Bela? Foi você ou foi a Amanda que pediu para dar uma concentrada nas charges? Acho que depois até você resolveu, né? Lembra? Eu estava com dúvida, mas eu consegui entender agora. Conseguiu entender? Sim, assim, acaba que tem coisa que, dependendo do enunciado, do que se pede dentro, assim, da charge, eu fico confusa, mas isso aí não é só sobre a charge, é no geral, a interpretação de texto. Então, deixa eu dar uma dica, e aí o que eu comecei falando hoje na sala de aula para vocês, sobre o site da UOL, é exatamente isso, Bela. Para que vocês entendam melhor, isso para todos, tá? Textos como charge, cartoon, tirinha, vocês precisam se inteirar da atualidade. Esses textos, por serem originários no jornalismo, né, são textos que têm um espaço muito especial nos jornais, são textos que se baseiam na realidade. Outros textos que têm um aporte muito presente na realidade, crônica. A crônica é um texto que nasce no jornal, né? Então, a gente tem aí um exemplo de vários cronistas que ficaram famosos, por exemplo, Arnaldo Jabor, né, que falava no Fantástico, Carlos Heitor Coni, né, que sempre tinha uma crônica de final. Os jornais, então, abriram espaço para cronistas, para que eles dessem um tom poético, né, um pouco mais literário, nas observações da realidade. Então, a gente tem a crônica, a charge, a tirinha, o cartoon, né, como nascidos no mesmo espaço, no mesmo suporte, o jornal. Então, por isso, ler e interpretar tiras passa por ler e interpretar a realidade. Se vocês não interpretam as notícias, se vocês não têm consciência do que está acontecendo no nosso país, no mundo, fica mais difícil de interpretar as tiras, tá? E também conhecimentos gerais, né, de situações, por exemplo, a gente precisa estar antenado nas diversas áreas do conhecimento. Vocês estão estudando biologia, vocês estão estudando química, vocês estão estudando geografia, né? Então, tudo isso acaba nos ajudando também a formar esse arcabouço de interpretação, tá bom? Aproveitando isso, deixa eu colocar uma tira aqui para a gente interpretar, para dar uma pausinha aí na correção, que exatamente vai pensar sobre alguns aspectos atuais, né? Eu gosto muito, tem um chargista que um quadrinista que a gente chama, né, que faz tirinhas, do qual eu gosto muito, que é o Armandinho, a tirinha chamada Armandinho. É muito bonitinho, sabe? E o Armandinho, depois eu vou pôr o link para vocês, ele é muito interessante para a gente ler a atualidade. Vamos ver se vocês estão bons aí nessa interpretação? Agora eu queria ouvir outras pessoas, tá? Além da Bela, além da Amanda, da Fernanda, o Gui, que está sempre me ajudando também, está sempre falando, mas eu queria ouvir vocês aí. Deixa eu pôr aqui uma tira que me foi enviada até pela Nath, que gostei muito dessa tirinha. Ai, gente, tem hora que eu perco aqui o lugar. Olha só. Pega essa aqui. Tem muito a ver com o nosso cotidiano. Como é que vocês interpretariam a crítica, o humor dessa tira? Que mensagem que essa tira está passando para nós? Nela é interessante que nós temos uma metalinguagem, né? Parece que está guardando desculpa. Oh, legal, legal, Guilherme. Excelente, excelente. E o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Onde que a gente coloca essas informações? Adorei, você foi no ponto. Como que a gente usa essas desculpas? E quem é essa voz aí que está ao fundo, hein, gente? Quem é essa voz ao fundo? Eu acho que é a sociedade, não? Exatamente, exatamente. Muito bom. Muito bem, Guilherme, foi ao ponto. As desculpas, né? Não dá para a gente ler muitas as outras que estão, mas essa por si só, eu não aguento mais.
é uma desculpa que muitas vezes a gente usa, mas é mais do que uma desculpa às vezes, né? O eu não aguento mais, eu acho que está sendo uma voz comum, né, gente? Tem gente que está falando, eu não aguento mais. Usamos nos nossos objetivos muito bem, Amanda, nosso subconsciente também, isso. Inconscientemente, quem aí já falou, não aguento mais nessa semana? Quem aí já colocou esse balão aí na boca essa semana, né? Tem dia que a gente não aguenta. Você fala assim, puxa vida, não aguento mais, quero desistir. E a sociedade está nos cobrando, né? A sociedade está aí nos mostrando, não, isso aí não serve. Olha lá, nossa, eu fiz isso hoje. Eita, então é para você. Então, gente, tem uma intertextualidade aí com os quadrinhos, né? Olha aí, Guilherme, a metalinguagem, usar uma linguagem de quadrinho, uma certa intertextualidade, né? Na verdade, um intergênero, porque eu tenho um recurso da tira, né, sendo usado, nesse caso uma chargezinha, mas um recurso da tirinha sendo usado nessa charge. É muito legal isso. Então, olha aí, ó, a desculpa. Que desculpa que você vai usar hoje, né? Que desculpa que você vai me dar hoje? Ou o que você vai falar hoje para mim, né? É muito nesse sentido. Opa, então manda esse poeminha para nós. Compartilha, gente. Põe aí para a gente, põe na roda, para a gente ver o que você está sentindo. Vamos ver essa? Essa aqui eu adoro, gente. Essa aqui é muito legal. E essa aqui, como é que a gente interpretaria? Imagina explicar isso para um gringo. Sobre o que é essa tirinha. É uma palavra que tem vários sentidos, vários significados. Isso, senhorita, exato. Você sabe o nome desse fenômeno na língua? Quando uma palavra tem muitos sentidos, parece com o meu nome. Eu sou poliana. Poli é um radical que significa muitos, né? Olha, gente, eu sou muito em muitos sentidos. Eu sou grande, eu sou muito... E o meu nome, na essência, significa muito graciosa, porque Ana é graça, né? Ana é graça. Então, muito graciosa, cheia de graça. Olha lá, poliana, polissemia. Nós temos aí um recurso que a gente chama de polissemia. Quando a mesma palavra na língua assume vários sentidos. Então, olha, carteira de sentar, e carteira, né, de levar dinheiro, carteira na carteira, olha lá, carteira da carteira, carteira de motorista também a gente tem, né? Carteira na carteira, olha isso. Olha que loucura. Carteira da carteira, na carteira, carteira da carteira. Ah, e ainda tem a carteira, que é quem? A entregadora de carta, eu tô rindo muito dessa gente. Carteira da carteira. Isso, a carteira da carteira que entrega a carteira na carteira, carteira da carteira na carteira, lá, carteira da carteira na carteira e carteira na carteira. Imagina a situação, gente. Eu vou pegar um vídeo aqui para vocês verem também, que é muito interessante sobre isso. Aqui está brincando com a polissemia, né, da nossa língua portuguesa, que é incrível. Deixa eu ver aqui. Ai, adoro. Professor, então a palavra negócio também é uma polissemia, a gente usa para tudo. É mesmo significado? Guilherme, negócio tem um aspecto que eu gosto. Mineiro, gente, nós somos mineiros, sim ou não? Mineiro fala tudo é negócio e trem, né, Gui? Você é de Minas? Você é Belo Horizontino? Você é Belo Horizontino? É. Então, você fala gurinha, meu pai fala gurinha, fulinha. Eu sou quase baiana, então eu falo banana, caneta, e lá em Carlos Chagas, por exemplo, a gente usa trem, né? Como é o mineiro. Então, tudo é um trem. Ou pega esse trem aí para mim, ou então, negócio isso aí para mim, negócio, né? A gente usa. Deixa eu achar um vídeo aqui que eu recebi. O negócio do trem, é muito bom. Negócio esse trem aí para mim, né? A gente é bom demais. É muito legal. Gente, a língua é fantástica. E, gente, isso se chama polissemia. Então, a manga da roupa, manga de chupar, né? A gente tem uma diversidade realmente de palavras e eu amo isso. É muito maravilhoso. Gente, deixa eu pegar um videozinho que eu recebi de uma amiga essa semana que eu achei
genial no Rios. Deixa eu ver se eu consigo expor para vocês. Ah, vou conseguir, peraí. Olha como a nossa língua pode ser complexa para uma pessoa estrangeira. Quer ver? E tem muito a ver com nós mineirinhos. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo com áudio, né? Share sound. Aí, olha que coisa interessante isso aqui. Vamos ver. Obrigado por ter ligado o Centro de Atendimento para Gringos no Brasil. Como posso te ajudar? Oi, Bob, tudo bem? Pode perguntar. Alguma coisa, coisa alguma. Então, alguma coisa, uma coisa, coisa alguma é nada. Eu sei que não faz sentido. O que mais? Ela falou já. Então, já é agora mesmo, mas já é daqui a pouco. Exato. O que mais? Seu chefe falou o quê? Entendi. Então, 1 minutinho não é 1 minuto no Brasil, entendeu? Pode ser até 1 hora. Obrigado por ter ligado o Centro de Atendimento. Gente, olha que maravilhoso. Fora que esse atendente é muito bonito, né? A gente ia gostar de ser atendida, né, meninas? Olha só. Olha que interessante. Alguma coisa versus coisa alguma. Explica isso para um estrangeiro. Peraí que eu mandei só para a Amanda, não. Explica isso para o estrangeiro, gente. Alguma coisa, coisa alguma. E aí ele faz uma oposição, aí ele coloca aqui, ó, já. Peraí que eu vou... Deixa eu colocar aqui. Olha, já versus já. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Alguma coisa versus coisa alguma. Olha as diferenças. 1 minutinho, e aí é uma expressão que nós usamos muito, culturalmente, 1 minutinho para nós quer dizer o quê? Um tempo qualquer, né? Então, olha isso, já é agora, segundo o gringo. Já não é agora, é daqui a pouco. Olha isso. Alguma coisa, né? É alguma coisa, segundo ele, coisa alguma, igual nada. Olha isso. É muito legal. A língua é cheia dessas nuances de sentido, dessas mudanças de sentido, que um estrangeiro, para poder sobreviver no Brasil, sofre. 1 minutinho não é 1 minuto, né? Pode ser até 1 hora. Olha que loucura. Imagina você, numa cultura diferente, interpretando a outra língua, né? Deve ser muito difícil. Mas tem um problema cultural. Vamos lá. Isso aqui, essa crítica desse vídeo, que é um vídeo que faz uma crítica, o que vocês conseguiram perceber nele, criticando o Brasil, as pessoas do Brasil? Qual dessas frases aqui leva uma crítica a nós, ao nosso comportamento, à nossa cultura, especificamente? Qual dessas frases pode soar uma certa crítica? Isso, Gui. Por quê? Que fala que vai ser rápido, só que na verdade demora. Isso. Essa demora brasileira para as coisas, né? 1 minuto. Jeitinho brasileiro. Isso, jeitinho brasileiro. É igual pertinho, né? Quem já escutou pertinho? Ali pertinho. E a gente é muito acolhedor, por exemplo, quando a gente chega aí para visitar vocês, né? Falar assim, eu quero ir lá no Júlio. A gente fala assim, é pertinho, aí você sobe um morro, desce outro, vai para o outro lado. O dia que eu fui aí, foi muito legal, que eu cheguei lá embaixo, aí eu falei, gente, eu vim aqui, onde que fica o Júlio Fessor? Aí o pessoal ali em cima. Só que eu entrei numa outra rua, eu entrei numa rua que só tinha uma mão. Aí um carro vinha de frente, eu tive que voltar de ré. Até eu achar outra rua, eu virei 2 ruas, subi uma ladeira assim para chegar. Ou seja, é ali, pertinho, esse pertinho, só a graça. Adoro bater perna, se me der corta, faço. Então, eu também gosto. Mas andar, dependendo do dia, no calor, não dá. Exatamente. Então, tem uma crítica cultural, Guilherme, ao nosso jeitinho, ao nosso atraso, à nossa não palavra. Eu tenho um primo, gente, que ele é inglês mesmo, tá? Então, ele critica a nossa constante falta de compromisso. Então, eles falam assim, tipo, quando na Inglaterra a gente fala que um compromisso é às 20 horas, quando for 7h59, a gente vai estar sentado na sua sala.
ou na sua porta, esperando para entrar. E eles lá, se você chegar atrasado, suponhamos, eles marcaram um jantar 20 horas. Quando você chegar, se você chegar 20h30, vai estar todo mundo já jantado e você vai jantar sozinho. É coisa desse tipo, né? A gente acha o quê? Educação, mas para eles não. Educação é você... Não, para mim é educação isso aí, porque você combinou no horário, vai ser no horário. Não é? Eu gosto de estar na hora, mas vai rolar porque tem gente chegando. Nossa, eu odeio isso aí. Fala não. Então é esse, mas a gente tem esse comportamento. A gente que eu estou falando, não nós especificamente, mas é uma coisa quase que engendrada, né? Engendrada na nossa cultura. Essa falta de compromisso, esses atrasos sucessivos. Isso é muito complicado. Então, olha só. E aí nós temos uma questão da expressão, o já, que é um advérbio que significa neste momento, e o já, daqui a pouco. Então, alguma coisa e coisa alguma, que é uma questão de posição mesmo. Olha que interessante, a gente usa as mesmas palavras, só que a mudança de posição faz com que você esteja, né, diante de um outro sentido. É muito louco. Depois eu vou trabalhar um pouquinho com essas polissemias para evitar as ambiguidades no texto, né? Vale a pena a gente colocar. Tranquilo, gente? Entendido aí esse imbróglio da língua? Né? Muito legal. Que outras palavras que a gente usa diferentes, hein? Deixa eu lembrar aqui. É coisa só mineira. A gente usa muito. Ó, por exemplo, na Bahia, a gente fala pocá. Vocês já ouviram falar para pocá? Sim, de estourar. Isso. Pocá. Em Patinga também. Você fala pocá? Fala pocá. Pois é, eu sou quase baiana, então eu falo pocá. Olha o balão pocô, né? Claro que, assim, com 27 anos de Belo Horizonte, eu já sou mais belo-horizontina do que carlo-chaguense. Mas quando eu encontro com o meu povo, oh, meu amor, o baiano volta. A baiana saiu de mim, sabe? É manhinha, pai, camisa, banana, caneta. Eu falo tudo de novo, né? E lá eles me chamam de poliana. É poliana, não é poli, né? Aqui o pessoal me chama de poli, mas é poliana, é muito legal. Bom, então, meus amores da vida, a gente precisa interpretar essas frases, né, com maldade, porque nem sempre o sentido que está sendo veiculado é o sentido real dessas palavras, tá? Vamos para mais uma questão aqui, deixa eu ver se tem alguma questão relacionada a essa questão da linguagem. Aqui, ó, essa aqui é sobre mescla de gêneros. A gente tem uma oração junto com uma crônica, né? O Antônio Prata, gente, vocês têm que conhecer. Me lembra de ler para vocês algumas crônicas. Cadê a Amanda? Eu ainda estou esperando o poema, viu? Você mandou para a Chico, mas pode mandar para mim, eu quero ler. Depois eu quero deixar umas crônicas para vocês também, vou ver se eu consigo fazer uma coletânea. Antônio Prata é muito legal, gente. Ele tem um novo livro, chama O Homem Nu, que é, desculpa, O Homem Nu nossa, Fernanda Sabino, Nu de Botas. Depois eu vou pensar umas crônicas para a gente compartilhar, porque crônica é excelente. Ótimo, Amanda, moranga versus abóbora. Moranga, abóbora, e ainda tem outra. Moranga é um tipo de abóbora, né? Jerimum, né? Tem gente que fala jerimum, que é um outro tipo, lá no Espírito Santo vocês falam muito. E mandioca, gente? Mandioca? Qual outro nome que você conhece, mandioca? Macaxeira. Macaxeira, exatamente. Macaxeira, lá no norte, se você falar mandioca, ixi, o povo não sabe. Tem outro nome ainda, com A. Bolo de aipim, exatamente. Aipim, mandioca, macaxeira. Então, se falar macaxeira lá, se falar aipim, assim, mandioca lá, o pessoal não sabe o que é, né? Então, muito interessante, tem essa mescla. Deixa eu ver aqui outra questão, deixa eu ver se tem alguma aqui. Essas questões são ótimas aqui para falar sobre engajamento, né? Sobre objetivo. Essa aqui, ó. E o corante, professora? Oi, querida. E o corante? E o corante? Corante. Coloral? Vocês falam coloral? É. Carlos Chagas, a gente fala corante. Corante, né? Porque tem muita gente que fala urucum. Urucum, colorífico, tem muito nome. Colorífico, corante, urucum, né? É muito engraçado, né? Tem outra que... bergamota. O que é bergamota? Você sabe? Bergamota. No sul, eles falam bergamota.
Mexerica. É, isso aí, mexerica, pocã, tangerina. A gente fala de um monte de coisa. É claro que tangerina, né, é um nome talvez original, e a partir de você vai gerando mexerica, pocã, uma espécie de, né, e bergamota, no sul eles falam bergamota. O pão de sal que a gente conhece aqui como pão francês, eles chamam cacetim. Lá em São Paulo eles falam cacetim, né? Muito legal. Vamos pegar essa tira aqui, aproveitando que a gente está falando de tira, olha que interessante, a importância da vírgula com o professor Safadão. Isso é uma crítica ao Wesley Safadão, tá? Na frase, você de bobeira sem ninguém na geladeira, olha lá, você é uma sádica, porém triste, que costuma guardar pessoas no refrigerador. Olha lá, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, ou seja, não tem ninguém na geladeira. Já em você de bobeira, sem ninguém, vírgula, na geladeira, é você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Você é uma louca que, quando triste, chora dentro da geladeira. O que essa tira está criticando aqui, gente? O que essa tira está trazendo aí, problematizando? As músicas, as sofrências da vida, por que ela está trazendo a sofrência para problematizar? E olha lá, olha o título, a importância da vírgula. Vamos pegar essa frase aqui, ó, e vamos escrevê-la para ficar claro. Jerimum, nossa, Jerimum, verdade, Bela. Jerimum também. Olha aqui, gente, você de bobeira, vírgula, sem ninguém na geladeira. A música está exatamente isso. A outra frase que ele propõe é você de bobeira, vírgula, sem ninguém, vírgula, na geladeira. Olha como muda os sentidos dessa frase. E eu ainda vou trazer mais uma aqui, que não está no contexto aqui, mas eu vou relembrar vocês de uma música que ficou famosa a partir de uma frase do Egídio. Quem lembra do Piscininha Amor? Tem a música? Eu lembro. Pois é, Piscininha Amor. Olha aí. A interpretação da primeira está clara? Guilherme, quer falar, querido? Fala aí. Essa, na verdade, eu errei, porque eu fiquei na dúvida, porque eu li 3 vezes, mas não vi que tinha a outra vírgula ali naquela frase, eu fiquei mó na dúvida. Oh, meu Deus. Você não viu a vírgula? Para mim, quando eu li a primeira vez, ele não tinha deixado a primeira vírgula, achei que ele tinha trocado a vírgula de lugar da segunda frase. Não, ele colocou... Eu li rápido. Então... Aí eu fiquei confuso, não tinha entendido. Pois é. Então, na verdade, não foi problema de não saber, foi a leitura incauta, né? Beleza. É só para ler mais atenção. Então, a resposta aqui, gente, é o seguinte, ó, independentemente do uso ou não da vírgula, ambas as interpretações das frases são... Olha lá, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de ler. Ai, peraí, que esse trem ficou... Ué, o que está incompleto aqui? E a frase ficou incompleta, gente? Peraí. Deixa eu destacar essa aqui, ó. Ficou pequena aqui para ler. Vou colocar aqui no chat. Independentemente do uso ou não da vírgula, ambas as interpretações da frase são equivocadas quanto à intencionalidade da letra, pois não consideram o teor metafórico da canção a qual se referem. Quando a gente fala de música, textos artísticos de um modo geral, a gente não pode considerar o sentido literal, denotativo, né? Por isso que menciona a ideia da metáfora. A interpretação que se faz aqui pelo personagem, ela está sendo uma interpretação literal, denotativa, né? Então, ele está interpretando na geladeira como na geladeira mesmo, né, Gui? Então, essa é a ideia. Então, com a vírgula, olha só, você de bobeira, sem ninguém na geladeira, ou seja, você está de bobeira e não tem ninguém dentro da sua geladeira, literalmente, é a primeira. Você de bobeira, vírgula, sem ninguém, ou seja, sozinha, na geladeira, você
localizado na geladeira. Então, as duas frases interpretadas por ele estão incorretas, tá? Então, aí um problema realmente de interpretação de sentido real e sentido figurativo. Por isso que a letra E. E mais, você marcou o quê? O que vocês marcaram? Quem lembra aí o que marcou para a gente comentar? E daí, enquanto vocês querem falar, não sei se vocês querem falar, enquanto isso, vamos pensar no piscininha amor, gente. Esse piscininha amor. Quem sabe, como é que a gente usa, o que significa piscininha amor aí? Que imagem que vem na cabeça de vocês quando eu falo piscininha amor? Tá convidando para fazer um passeio? Uai. Curtiu a piscina, né? Não é? Vocês lembram do Egídio, aquele jogador de futebol? Foi ele que fez essa frase dele. Deixa eu pegar para vocês aqui, para vocês verem. Para mim é uma piscina pequena, porque eu realmente não lembro desse negócio. Para você, amor é uma designação da piscina, não é? É porque eu não lembro desse vídeo, realmente. Não lembra? O que vem na sua mente quando você... Que imagem que vem na sua mente quando você fala piscininha amor? Qual que é a imagem? Para mim é uma piscina pequena e tá te chamando para entrar nela. É isso que tá aparecendo. Então, você ainda tem uma interpretação parecida com a do Egídio. O que aconteceu? Essa frase, ela foi escrita no Instagram. Então, gente, no Instagram, as pessoas... não colocou vírgula? Exatamente, Guilherme. Onde que a gente colocaria vírgula aí, Guilherme? Depois do piscininha. Só tem uma posição, né? Antes, né? A pessoa tem uma boa também, que é um cara de academia, que ele não colocou a vírgula, aí eu não vou poder falar, depois eu acho, que parece que ele fez uma coisa, mas que ele queria falar na exaltação, só que sem a vírgula, parece que... Não, ficou pejorativo, ficou palavrão. Tipo assim... É a parte do corpo, só que ele falou como exaltando, só que como ficou sem a vírgula, pareceu que... Olha aí, tá vendo? É o problema da pontuação errada. Quando você faz uma pontuação errada, depois eu vou mostrar para vocês alguns, tá? Quando você faz as pontuações incorretas, vocês podem gerar esse tipo de problema, gente, e é muito perigoso, porque, de fato, a gente, não só, você leva uma interpretação errada, né, e daí, o que acontece? Você vai levar uma péssima interpretação, as pessoas vão ficar lá, opa, peraí, o que ele está querendo dizer, né? Ou até ofendidos vão ficar, né? Hoje mesmo eu trabalhei com polissemia com palavra só. A palavra só, ela é uma palavra que leva a várias interpretações, né? Eu posso ter o só de sozinho, mas posso ter o só de apenas. Quer ver a frase? Vocês podem movimentar o só na frase e criar vários sentidos para ela, tá? Antes de deixa eu só pegar aqui, que eu estou quase chegando na minha... Deixa eu pegar um material aqui da pontuação. Eu vou falar do só. Onde que está aqui? Ai, piscininha. Cadê você, piscininha? Como o assunto surgiu assim, eu quis trazer para vocês. Fiquei animada para mostrar. Cadê Egídio? Então, Egídio... Vou mostrar o vídeo, então. Deixa eu mostrar aqui. Ficou famoso, virou musiquinha, virou uma musiquinha, né? Uma sofrênciazinha, meio funk, é do Adi Gama, né? E aí ele fez piscininha amor. Deixa eu só compartilhar aqui, última coisa. Aqui, peraí. Então, esse mocinho aqui, ó, aí virou essa musiquinha, olha lá. Piscininha, né? Piscininha amor. Mas surgiu aqui, ó, com o Egídio, né? O Egídio dizendo, olha lá, aqui, ó. Ei, meu amor, que delícia demais, hein? Piscininha, amor. Piscininha. Ótimo pra gente namorar, hein? Beija muito. Eita, que boa vida, né? Então, surgiu e virou assim, tipo, quase um meme. As pessoas começaram a usar demais
esse piscininha amor. Só que escreviam no Instagram sem a vírgula. Então, a gente imaginaria, por exemplo, piscininha amor, quando você falou que era uma piscininha pequenininha, eu imagino isso aqui, ó, Guilherme, olha que interessante, pessoal. Eu imagino uma piscininha desse tipo aqui, ó, vou mostrar. Cadê você? Eu mostro isso para os meninos morrem de rir. Professora, sério que você imagina isso? Falei, não, gente, essa é a tradução dessa frase. Para mim, isso é uma piscina amor. Olha aqui, gente, no chat. Ver se eu consigo passar. Ai, vai mais. Professor, eu consegui achar aqui a negócio que eu estava falando. Então não pode mostrar porque tem palavrão, mas eu vou te mandar. Ah, tudo bem. Manda para mim no direct, Gui. Vou ver se eu consigo traduzir. Gente, quando eu penso em piscina, em amor, eu penso em uma piscina em forma de coração. É isso. Olha isso. Isso é uma piscina amor, né? Ou seja, o amor, pessoal, estaria exatamente, Bela matou a chamada. Exatamente. O amor aí não é um adjetivo, mas é um vocativo. Muito bem. Pronto. Mas é sério que você pensa numa piscina de coração? Mentira, boba. Mentira, claro que não. Eu tô... Ah, tá. Não. Eu acreditei. Não, mas ou ingênua, inocente. Não, pelo tom de voz não parece isso. Quando a gente vai falando, parece no sentido normal da coisa. Só na escrita que você vai notar. Exatamente. Deixa eu ver aí, Gui. Manda no direct que eu vejo. Eu vou tentar... Eu mandei. Eu acho que eu mandei, né? Deixa eu ver. Não chegou, não. Então, olha o que a Bela escreveu aí, exatamente isso. Então, piscininha amor, o amor, gente, nesse caso, é o que a gente chama de vocativo. Então, para vocês que vão escrever no WhatsApp, que vão escrever na rede social, vocês têm que ter cuidado com essa vírgula. Todas as vezes que você vai conversar com uma pessoa e você vai tratá-la dentro do seu texto, e você vai usar o nome, ou até mesmo o apelido que você usa, ele tem que estar isolado. Então, por exemplo, não é mesmo, ou boa tarde, Paulo. Professora, eu mandei no WhatsApp, acho que a pessoa não viu. Então, vou pegar. Olha aqui, boa noite. Eu mandei a imagem, eu achei que eu tinha mandado errado para alguém. Você mandou no WhatsApp, deixa eu ver aqui, Gui, se eu posso compartilhar. Deixa eu ver aqui. Nossa! Terrível. Né, gente? Ficou péssimo para ele, né? Deve ser o maior. Olha o que a falta de vírgula coloca. Eu vou tentar colocar a frase aqui. Olha isso, gente. Eu vou colocar a frase sem colocar o palavrão, tá? Treinar até às 11 horas. Vocês vão inferir o palavrão. É para quem quer muito... E aí, aquela palavra com C. Olha isso, gente. Não está compartilhando essa tela. Eu mandei para a Bela. Não sei se eu posso mandar essa frase. Acho que eu não vou... Aqui, ó. Gente, olha isso. Ele escreveu, treinar até às 11 horas é para quem quer muito baralho, né? Sem a vírgula aí, e sem a pontuação, soa estranho, né? A pessoa vai ser julgada, certamente. Então, olha que loucura. A falta na vírgula gerou um sentido esdrúxulo, né, para ele. Vou trazer outros para vocês depois. Então, ó, vocativo. Se eu vou falar boa noite, pessoal, eu tenho que pôr vírgula no pessoal, porque pessoal é vocativo. No WhatsApp, olá, gente querida, como eu sempre coloco, gente querida é vocativo. O vocativo é aquela expressão, o próprio nome da pessoa é vocativo, mas pode ser também uma expressão que eu utilizo carinhosamente, né? Por exemplo, amor, querido, meu bem, amor, né? Que a gente acabou de falar. Então, o correto para ele seria, olha, e seria, vírgula, amor, né? O amor aí é o vocativo, por isso que ficou a frase. E essa, Guilherme, nossa, caramba! Ou seja, para quem quer muito, ponto, né? Aí ele poderia colocar assim, treinar até às 11 horas é para quem quer
muito. Aí, né? Na verdade, só se ele tirasse a palavra final já estava bom, mas... Já estava ótimo, né? Mas é os que querem falar palavrão, né? E aí ele podia colocar assim, baralho, né? Porque essa palavra virou, tipo assim, né? Tipo assim, é uma interjeição, né? É por aí. Então, aí, ó, para quem quer muito baralho, então virou uma interjeição, virou uma expressão, né? Para dizer assim, quando a gente quer exacerbar a nossa expressão. É essa a ideia, tá, gente? Eu não quero falar a palavra, porque nem todo mundo aqui gosta de palavrão, né? Eu acho que ninguém aqui gosta de palavrão. A gente fala de vez em quando, você topa uma quina, não dá para você falar glória a Deus. Eu falo. Coisa diferente, tá, gente? Crente tem uma forma diferente de se expressar. Aí o povo ri da gente, porque a gente bate, aleluia, Senhor. Mas, na verdade, quer falar muito difícil. Bom, e aí? Tranquilo? Viajamos bastante aí, fomos lá para a polissemia, voltamos aqui também na questão da pontuação que gera duplo sentido. Isso tudo é leitura e interpretação. A gente precisa julgar o que está ao nosso redor para que a gente não seja enganado. Então, fecho com a questão que eu dei hoje para os meus alunos, em que uma pessoa entra numa pizzaria. Olha a questão, gente, ele entra numa pizzaria e na pizzaria está escrita a seguinte frase: não servimos só bebidas. Vou escrever para vocês. Não servimos só bebidas. Como que vocês interpretariam essa placa? Não servimos só bebidas. Uma pizzaria, ok? O que vocês falariam? Dá para interpretar que tem que pedir acompanhamento. Tipo, você tem que pedir a bebida mais a pizza, não pode pedir só a bebida. Exatamente. Você acha que essa placa precisaria estar num estabelecimento desse? Se fosse um boteco, né? Pode, né? Mas era uma pizzaria. O que aconteceu? O cliente entrou e falou assim: mas essa placa é óbvia, né? Essa placa é óbvia. Que interpretação que ele deu quando ele falou isso? Mas essa placa é óbvia. Porque você não vai pedir uma pizza sem bebida. Não, mais do que isso, Gui. Serve pizza. Pode ter pedido. Como é que é? Que não serve só bebida, serve pizza. Isso! Quem que falou aí? Quem falou junto com o Guilherme? Foi Bela? Fernanda? Quem foi? Sim, é que serve pizza. Isso. Mas não necessariamente vai ser sozinho, não. Não é? Olha aqui. É óbvio porque ele entrou numa pizzaria. Se ele entrou numa pizzaria, gente, o que tem na pizzaria? É pizza. Então, uma placa dessa numa pizzaria quer dizer o seguinte, gente, nessa pizzaria nós não vendemos só bebidas. É óbvio, vendemos pizza. Então, por isso a obviedade da placa, né? Como é que vocês mudariam essa frase para ficar clara essa evidência? E, na verdade, claro que isso não foi o que a pizzaria quis dizer, foi o que o Guilherme colocou no primeiro momento, né? Vamos fazer essa frase ficar clara para o cliente que entra nesse estabelecimento? Mas, professor, depende. Vai que só na pizzaria lá o povo só pedia bebida mesmo. Pois é. E aí, como é que você colocaria, Fê? Eu colocaria assim, temos variedades de bebidas. Sei lá. Mas eu acho que o que eles estão querendo falar aqui é que você não pode entrar lá só para beber. Você tem que beber e comer. Só que eles não souberem fazer, tipo, lá. Tipo, não é boteco, é pizzaria. Isso. Então, como é que, sem falar, sem ser grosso com o cliente, como é que a gente diria que ele tem que pedir pizza? Como é que a gente faz? Como é que essa placa fica eficiente? Eu não sei falar. Você sabe. Contaminou minha cabeça como não servimos só bebida. Não, mas espera aí, vamos lá, você consegue. Não servimos somente as bebidas? Continua? Temos bebidas também. Também temos. Mas pega essa mesma ideia aí da frase. A Amanda foi super gentil aqui, que bonitinho. Para beber, consuma comidinha.
Que bonitinho. Amanda maravilhosa. Amanda super darling. Olha, ela é muito maravilhosa. Fofinha. E aí as crianças iam adorar isso. Para beber, consuma coitinho. Só que essa frase dela, gente, vocês não sabem, está imbuída de ironia. Ela está, na verdade, sendo irônica. Olha aqui, filho, para beber, pede a comidinha. Tá bom? É isso, é por aí, gente, é por aí. Tá aqui, olha, e aí, por que a gente está nessa brincadeira, mas é tudo sério isso. Quando você tem um estabelecimento, quando você trabalha com clientes, você precisa ser claro nas suas solicitações, porque o cliente, ele tem, não é que o cliente tenha sempre razão, eu acho que assim, a gente usa essa máxima do cliente tem sempre razão, mas as regras do estabelecimento devem ser cumpridas, não é mesmo? Então, olha só, nos Estados Unidos, eles têm uma longa tradição de processos por quaisquer coisas. Nos Estados Unidos, o povo processa por qualquer coisinha. Você acredita que eles processaram a Red Bull por causa do slogan Red Bull te dá asas? Eu vi um troço desse. Viu, a pessoa leva, é culpa mais da pessoa levar no literal isso aí. É isso que eu acho. Exatamente, Guilherme, exatamente. Como ela leu e não percebeu a metáfora, ela processou, porque cadê minhas asas? Não é mesmo? É claro que a pessoa tanto os comerciais hoje em dia não tem nada de asa. Eles tiraram. Agora é tudo referente à velocidade, à esperteza. Vai tirar as asas. Não Exatamente. tem mais. Pois é. Então, uma frase que leva a uma interpretação metafórica, a pessoa não entende o contexto, é claro que isso não deu em nada, mas se um estabelecimento quer valer, porque eu, cliente, eu poderia pedir a bebida, e se o garçom não me interpelasse, eu beberia, pagaria, e aí ele falasse, não, mas a senhora não pode beber só o refrigerante e sair. Ah, mas como assim? Aqui está escrito, não servimos só bebidas. Ah, não, ok, eu sei que vocês não servem só bebidas, vocês servem também pizza, só que eu não quero pizza. E aí eu poderia me valer do quadro ambíguo, da lei ambígua. Ganhando argumento. Não é? É um argumento que eu ganho fácil pela língua, mas vem algo mais importante aí para todos nós, uma lei que dá dupla interpretação, leva nós cidadãos a perdermos os nossos direitos. Então, é muito importante que a lei seja clara, e muitos advogados aproveitam das brechas, que a gente chama de brechas da lei, para poder, né, ganhar suas causas, muitas vezes injustas. Então, a importância da clareza da informação, de nós sermos claros, e atenção para as redações aí, para não soar ambiguidades, né? É o que está rolando com o marco temporal, né? O marco temporal, que aí fizeram a lei para proteger os indígenas, e aí colocaram que o marco temporal. Aí falaram, então tá, então se existe um marco temporal, vai ser a partir de quando? Aí eles falaram, opa, não, então não existe um marco temporal. E agora, para tirar, tá triste. Bela, excelente. Tá vendo? Então, uma palavra, uma expressão, põe abaixo um direito. Então, é isso que a gente tem que evitar. Então, gente, o problema do estabelecimento comercial, e atenção aí para quem é lojista, para quem trabalha em loja, para quem tem o comércio, avisa para a galera aí também, cuidado com as comunicações que vocês põem na placa, né? Porque o cliente, ele pode se valer daquilo. Peraí, mas eu tanto posso interpretar isso quanto isso, mas eu interpretei isso, né? Então, para deixar inequívoca a informação, nós vamos ser irônicas igual a Amanda, vamos, para beber, essa comidinha, ou então fala assim, aqui, né, você não pode entrar e apenas consumir bebidas, precisa consumir a pizza. Deixe claro para que nosso cliente saia satisfeito. Né, gente? Como diz o outro. Assim, fica meio grosseira. Ah, você acha? Achei meio hostil. Não é? Puxa! Amanda, a lei é hostil, Amanda. A lei é crua, a lei não tem eufemismos. Mas quando a gente quer ser... Aí, assim, claro que o brasileiro, com seu jeitinho, pode falar. Eu acho que isso não se pode fazer. Você não pode limitar o consumo de uma pessoa dentro do estabelecimento, né? Eu não acho certo. Mas tem gente que trata por isso. E os aproveitadores existem, né, gente? Tipo assim, a pessoa que quer na praia. Oi, bem, fala, Gui. Mas eu acredito numa coisa, mas se tem placa é porque tem história, porque alguma coisa aconteceu. Isso. Se tem placa é porque tem história. Algum precedente houve. A pessoa que fica ali igual boteco, às vezes nem bebe muito, bebe uma coisinha só e tomando espaço de uma mesa que poderia usar uma família consumindo, né? Então, o estabelecimento, ele só pensa no lucro.
Ele não está querendo um cara que senta ali, pega um guaraná e fica horas ali, né? Esse cara tem que pedir o guaraná, tem que pedir a pizza, tem que comer. Eu já vi isso muito na praia, gente. Se a gente vai à praia, o pessoal pega a barraca, por exemplo, e compra um refrigerante e fica o dia inteiro ali consumindo. Mas agora tem que ter valor mínimo, eu vi que tem lugar que tem isso agora. Por isso que surgiu consumação mínima, exatamente, para que a pessoa entre e possa consumir no mínimo tal quantidade, né? O povo é besta, né, gente? Então, as regras, elas vão surgindo, né? A gente vai sobrepondo regras e a clareza delas é muito importante para a nossa convivência social. É o famoso no combinado não sai caro, né? Antes de você usufruir de um serviço, você tem que se assegurar de que, né, está clara a condição, que estão claras as regras, para a gente não fazer igual o cara, né? É muito doido isso. E nem com um cara do baralho lá, passar vergonha, né? Socorro. A dupla interpretação também, né, Guilherme? Porque essa palavra, ela tem múltiplos sentidos, né? A gente tem visto aí uma evolução, inclusive, dos palavrões, gente. Tem história do palavrão, sabia? São palavras, assim, que surgiram até como expressões de preconceito mesmo, e que acabaram tornando, né? Tem expressão do dia a dia, que se você for olhar o contexto histórico, você fica, nossa, mas é tudo isso? E você sabia que eles analisam cientificamente os efeitos do palavrão para o estresse? Quando você fala palavrão, você alivia o estresse, né? Só que assim, eu acho que a gente tem que inventar um palavrão que não seja ofensivo. Por exemplo, paralelepípedo. Não, mas às vezes o palavrão representa o que ele quer falar. Tipo assim, se ele fosse falar sem o palavrão, ele teria que gastar muito mais palavra. Um palavrão você já gastou tudo. Já alivia tudo. Alivia, mas tem hora que realmente ajuda. Mas assim, os meus palavrões acho que não são palavrões, né? Então, mas eu falo com raiva, então ajuda, alivia, né? A gente anda pesado demais. Eu evito muito falar palavrão em casa aqui, porque eu acho que o ambiente de casa é mais do que, tipo, você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar seu próprio espaço. Você mora com quem? Moro com minha avó, minha mãe e minha irmã. Mas eu realmente evito, eu realmente seguro para não falar. Eu falo fora de casa, né? Que bom, é muito gentil de sua parte, né? Porque nem todo mundo está preparado para isso, né? Às vezes a gente fala no meio comum e tudo. Uma hora a gente vai falar um pouquinho dessas expressões idiomáticas e dos palavrões, a origem deles, que tem origem, né, gente? Todas as palavras na língua têm uma origem, tem uma etimologia, a ciência, depois vocês pesquisem, a etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Até a revista Caras, interessante, a revista Caras era a única seção da Caras que eu gostava, que era a sessão da... Aliás, eu adorava Caras para ver fofoca, para ver a vida boba do povo, mas comecei a ficar com gastura. E aí eu li essa parte da etimologia, que eu achava super legal. Sempre falava da origem de uma palavra, né, de uma expressão. Hoje vocês aprenderam o tempo do onça, e para quem não sabia, né, viu que era um onça mesmo, a pessoa brava, e a gente viu aí os imbróglios, né, que são criados a partir de expressões ambíguas, expressões dúbias, né, e é muito legal. Para a gente fechar de verdade, olha só a tarefa que eu dei para os alunos. Polly só toma café pela manhã. Quantas frases vocês são capazes de formar movendo esse só? Essa palavrinha só. Tirando o lugar em que ela está, quantas frases vocês conseguem formar e com sentidos diferentes? Nossa, professor, esse exercício, eu lembro que uma vez eu fiz no meu 9º ano, que era um exercício que era uma carta. Como é que é o nome daquelas cartas de falecimento? Quando você dá uma aposta para a pessoa depois que você morre? Você dá seus bens? É testamento. Testamento. Aí tinha o testamento, a filha, o filho, o mordomo e mais alguém lá. Aí você tinha que mover a vírgula, e você tinha que mover a vírgula para quem queria ficar com cada coisa. Exatamente. Deixo meus bens à minha irmã. Não. Ao meu cunhado, ao meu sobrinho, jamais. Essa é ótima. Vou deixar essa também para vocês. É o testamento. Será que vocês conseguiriam fazer? Vou deixar mais um desafio, um enigma aí para vocês. Essa frase que eu deixei, meus alunos fizeram, gente, e assim, serão muitas frases. Essa frase aqui, Gui, você lembra, né? Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada dos pobres. E aí você tem que fazer o testamento, pontuar o testamento de modo que seja herdado, né, herdeira a irmã,
na primeira, depois você tem que fazer como herdeiro sobrinho, e depois você tem que fazer como herdeiro o alfaiate, né, pagar a conta do alfaiate, ou você pode deixar o seu dinheiro aos pobres. E aí, gente, o que vocês imaginam? Essa pontuação leva a entendimentos vários. Então, a vírgula aí, ela muda muito, né, o lugar e muda muito a interpretação do texto. Posso deixar isso aí de para casa para a gente problematizar sobre isso? Eu aproveito na semana que vem para trabalhar um pouquinho com advérbios e retomar com vocês a pontuação de expressões adverbiais no texto, que eu acho que vai ser interessante para a gente avançar. E, claro, continuo com questões aí do Enem também, tá? Eu vou ter que interromper, eu ia prosseguir até 9h30, só que já estou sendo chamada aqui, eu tenho uma reunião com a minha coordenadora, tá? E aí, sempre que tiver essas bestinhas, eu vou repondo esse tempo que a gente não teve aí nas aulas anteriores, tá bom, meus amores? Eu acho que foi bom, valeu muito hoje, viu? Muito obrigada pela participação. Fiquem com a gente, convoquem os que estão faltando, gente, anima quem está faltando. Amanda, querida, inspiração aí para muitos, Bela, todos aí que estão, Guilherme, que estão aí com a gente sempre, Fernanda, Carol, Simone, animem uns aos outros, não deixem ninguém desistir, nós vamos chegar lá e podem contar com a gente sempre, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Mandou poema. Que Deus abençoe, gente, uma ótima noite, descansem, que Deus continue com a gente, né, nessa rotina aí, louca e calorosa, que tá quente, que venha a chuva, Guilherme, né, que o vento aí traga chuva, e que a gente continue bem. Deus guarde vocês, viu? Traga a chuva, mas não traga a telha. Eu quero. Deixa a telha, né? Tchau, queridos. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada a vocês por tudo. Tchau, tchau. Valeu.